Olá, dando sequência ao treinamento em interpretação de sonhos, eu vou continuar falando de símbolos, só que agora vou usar a alquimia como referência. E a escolha proposital. A Hillman diz que a linguagem alquímica tem um efeito terapêutico sobre nós, porque nos força a pensar metaforicamente. E para você que chegou a esse vídeo de maneira desavisada, quero enfatizar, eu sou psicólogo e vou abordar a alquimia do ponto de vista psicológico, não esotérico e não místico. Eu também não vou falar da alquimia em geral, eu vou restringir aquilo que se aplica aos sonhos. Pois bem, a maioria dos alquimistas acreditava que o mundo era constituído de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. A cada elemento corresponde uma operação alquímica e a psique trabalha com polaridades. Então, hoje eu vou começar a falar do fogo. Então, toda vez que a gente fala do fogo, inevitavelmente a gente tem que também levar em consideração o seu oposto, que é a água. Imagine a seguinte situação: você está no seu consultório, se é um profissional, ou se não é, um amigo ou uma amiga te conta um sonho. E o sonho é o seguinte: essa pessoa está na cozinha do apartamento que ela mora, e ela mora sozinha, e por alguma razão as chamas do fogão saem do seu controle. E o apartamento começa a ser destruído por um incêndio que começou na cozinha. E essa pessoa acorda com esse pesadelo e traz para você ajudá-la a entender. Bom, para entender esse sonho, a gente tem que falar um pouco sobre o simbolismo do fogo na alquimia. A operação alquímica relacionada ao fogo é chamada de calcinácio, é uma palavra em latim. O seu correspondente químico é a calcinação, que é nada mais que o intenso aquecimento de um sólido destinado a retirar a água e qualquer outros elementos passíveis de volatilização. E eu decidi começar a abordar os sonhos pelo fogo, dentro dos 4 elementos, por 2 motivos. O primeiro é que, para muitos, a alquimia era simplesmente a arte do fogo. Mircea Eliade uma vez escreveu que o alquimista, assim como o ferreiro e o oleiro, era considerado o senhor do fogo. O fogo sempre foi considerado um elemento de transmutação. Daí também a analogia, a associação óbvia com a própria alquimia. A partir do momento em que o ser humano dominou o fogo, ele começou a produzir cultura e com isso a modificar a própria natureza. A alquimia é uma obra contra a natureza, em latim, opus contra naturam, assim como a psicoterapia. Jung uma vez escreveu que o processo simbólico é uma experiência de imagens e por imagens. Que o significado dos símbolos está muito longe de ser óbvio, mas os símbolos têm tanto um componente individual e único, como um componente que é coletivo. Nesse sonho que eu contei, nós temos um componente individual e único no próprio ambiente, é a cozinha da casa da pessoa que sonhou. Mas temos um elemento que é coletivo, que é o fogo. É o simbólico do fogo que nos interessa. E o segundo motivo pelo qual eu decidi começar pelo elemento fogo é que o surgimento da consciência, em muitos mitos da criação, é associado ao roubo de um fogo celestial. Entre nós, talvez o mito de Prometeu seja o mais conhecido, mas há muitos outros. Com o roubo do fogo celestial, o ser humano se distingue dos outros animais. Pensando metaforicamente, nós nascemos na água. O feto literalmente boia no útero. A calcinácio também pode ser compreendida como um processo de secagem de conteúdos inconscientes para que a consciência individual possa surgir. Mais uma vez fica salientada a polaridade água-fogo nesse processo alquímico. Voltando a citar Hillman, ele nos lembra que o fogo da natureza tanto vem de cima, na forma do sol, das estrelas, raios e trovões,
quanto de baixo, por exemplo, fontes termais e vulcões. E essa é uma metáfora que se aplica à psique. E como nós estamos pensando metaforicamente, não é certo só pensar o fogo na alquimia se houver o elemento fogo no sonho. Não. Vamos lembrar que ritos de passagem também são experiências de calcinácio. Você pode chamar isso de batismo de sangue ou iniciação de sangue, não importa. É uma experiência de um afeto muito intenso, cujo propósito é amalgar o ego, é transformar a pessoa que passa por esse rito de transformação. Nos tempos primitivos, o fogo era o principal método de sacrifício aos deuses. Aquilo que era sacrificado se tornava de forma literal sagrada, uma coisa sagrada. A queima das bruxas que aconteceu durante a Inquisição, além do sadismo, da tortura a que elas eram submetidas, também tem esse componente metafórico. Elas eram queimadas com o suposto objetivo de purificação, já que supostamente elas estariam possuídas pelo diabo. A cinza, que resulta da calcinácio, tem um equivalente na alquimia ao sal. Tem uma certa aproximação com a leitura simbólica do sal. Em dois aspectos, no amargor e na sabedoria. Jung tem uma frase que eu gosto muito a esse respeito. Ele diz que lágrimas, sofrimento e decepção são o amargor da vida, mas que a sabedoria é o consolo para qualquer alma que sofre. Eu fiz uma menção a isso no primeiro vídeo, quando eu falei que qualquer sofrimento é suportável quando você tem um significado para ele. E vamos lembrar que a calcinácio ela também acontece no consultório, na psicoterapia. Mas é uma operação arriscada, deve ser feita com muita delicadeza. E, de novo, tem a polaridade água-fogo. A água eu deixo para falar quando for abordar esse tema. A calcinácio no consultório acontece quando o profissional frustra o desejo do cliente. Isso não é sadismo, isso não é maldade. Frustrar, nesse caso, deve ser entendido como questionar. O profissional que quer realmente ajudar o seu cliente tem que questioná-lo, tem que mostrar coisas que o cliente não vê. Isso não é sadismo, porque, pensa bem, a vida, a realidade, provoca calcinácio. Nossos desejos são frustrados na vida. Você não faz tudo o que você quer. Você não tem tudo o que você quer. E esta é a base arquetípica do ensinamento religioso, eu acredito, ao longo de toda a história. A renúncia ao mundo tem a ver com a renúncia ao desejo. Em outras palavras, as religiões ensinam a combater o fogo do desejo. Mas isso tem que ser feito com cautela também. Porque se você tirar todo o fogo, você passa a ter um outro problema, muito sério. Então, voltando a calcinácio que acontece na terapia, se há um ambiente de confiança entre o cliente e o profissional, a calcinácio pode se dar bem. Ainda mais se o ego do cliente for maduro o suficiente para ser questionado. Se não houver nem confiança e se o ego for muito instável, ao invés de acontecer uma calcinácio madura, sadia, pode acontecer simplesmente uma corrosão. Nesse caso, a autoestima do cliente pode ficar em frangalhos e, óbvio, a terapia fica comprometida. Eventualmente, a pessoa pode até sair da terapia por isso. Bem, como a minha proposta é de fazer vídeos um pouco mais curtos, eu vou continuar o tema da calcinácio no próximo vídeo. E já vou começar fazendo análise desse sonho, a partir do simbolismo do fogo. Se você quiser continuar acompanhando esses vídeos, inscreva-se aqui no canal. É simples, é rápido e é fácil. E você passa a ser avisado sempre quando uma nova aula for postada. Então, no próximo vídeo,
o tema ainda vai ser sobre a calcináceo. Até lá!